Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria. Passando aqui neste momento para iniciarmos o trido em honra a Santa Teresa Benedita da Cruz, que é a nossa querida Edith Stein. No dia 9 de agosto é o dia em que a igreja faz memória a essa grande santa da nossa igreja. E então, nós vamos aqui nos preparar de forma bem simples, objetiva, mas com esse coração disponível, com esse desejo, né, de crescer mais na fé, de aprender com os ensinamentos dessa grande santa. E hoje, nesse primeiro dia do trido em honra a Edith Stein, né, que é a nossa Santa Teresa Benedita da Cruz, nós vamos refletir sobre a fé. Nós iremos refletir hoje sobre a fé, depois amanhã sobre missão e depois sobre a entrega, sobre o sacrifício. Palavras que definem muito bem a vida e o testemunho que Edith Stein deixa para cada uma de nós. Então, hoje, a frase que a gente precisa guardar aqui no nosso coração é essa, pensando na fé, essa primeira etapa desse trido. Senhor, mostra-nos a verdade, mas dai-nos coragem para segui-la. A Edith Stein, ela não chegou à fé católica, né, a encontrar-se na espiritualidade porque ela queria sentir Deus, porque ela já buscava Deus. Na verdade, ela buscava Deus indiretamente, porque ela era uma mulher comprometida profundamente em encontrar a verdade, em entender o sentido da vida. Passa, né, grande parte da sua vida, juventude, adolescência, juventude e uma parte da vida adulta como ateia, porque ela, como filósofa, estudiosa, no primeiro momento, né, se deixa mergulhar muito ali no racionalismo e acha que não combina razão com fé e com Deus. Mas as circunstâncias, ela que era muito atenta e observadora, as circunstâncias que ela vivia, a guerra, né, as pessoas morrendo próximo dela, que ela acaba servindo como enfermeira por um tempo. Depois, vendo o sofrimento daqueles que tinham fé e que sabiam passar pelo sofrimento com mais dignidade, digamos assim, ela é tocada. Ela pensa, não, tem que ter algo sobrenatural que está sustentando essas pessoas. E aí ela passa, então, a ficar, de certa forma, assim, atenta, aberta a pelo menos estudar. E ela começa, e ela se depara com um livro de Santa Teresa de Ávila, o livro da vida, e ali ela tem a sua conversão, lendo essa outra grande santa. E por isso que ela escolhe o nome de Teresa. Bom, importante a gente ter então em mente que a fé não pede que abandonemos nossa inteligência. Ela vai nos ensinar, Edith, né, que nós podemos ter fé e aí mantermos a nossa inteligência da mesma forma. E assim nós vamos aprendendo a levar nossa inteligência até Deus, para alcançar um pouco as revelações dele. São Tomás de Aquino também nos falava isso, né? A razão busca a verdade. A fé acolhe as verdades que Deus revela e que ultrapassam aquilo que a razão poderia alcançar sozinha. Então, a fé é esse motor que ajuda com que a nossa inteligência, a nossa razão seja elevada, seja, digamos assim, tenha ali um aporte para fluir mais, para alcançar mais longe. E aí eu tenho, né, que diante desse testemunho extraordinário de Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein, que é filósofa, santa, que uniu inteligência e fé, que viveu uma busca concreta pela racionalidade e conseguiu não abandonar Deus quando ela conseguiu entender, né, ali se abrir à fé e à graça de Deus. Bom, então a pergunta de hoje é essa: será que você realmente tem procurado a verdade e com honestidade? Ou você tem procurado aquilo que confirma o que você já quer? Que às vezes a gente é enganado pelas nossas próprias emoções. Por exemplo,
Quando Deus te pede algo difícil, você procura compreender, procura obedecer, ali, né, entra ali num processo de docilidade, de aceitação, né, de batalha, mas para conseguir viver, ou você tende a fugir da situação. Outro exemplo, a sua fé tem influenciado as decisões concretas da sua vida? Que é no concreto que a gente dá o testemunho, né? Você tem uma vida de oração sólida, mesmo que seja na correria, mesmo que seja pouco tempo, ou apenas você tem consumido os conteúdos religiosos porque acha interessante, porque transmite paz, mas você mesmo ainda não criou sua própria rotina de oração. E por fim, existe alguma verdade sobre você que Deus já te mostrou, mas que você ainda tenta resistir em aceitar? Então pensemos um segundinho sobre isso. Feche os seus olhos por alguns instantes. Imagine que você está diante de Jesus e pergunte: Senhor, existe alguma área da minha vida em que eu já conheço a verdade, mas ainda não quero obedecê-la? Se coloque diante de Jesus. Peça a Ele a graça de compreender se Ele já te falou, compreender melhor, ou se Ele já te falou e você ainda não você ainda nem escutou, a graça de escutar e a graça, né, o auxílio do céu mesmo para poder viver. Rezemos. Santa Teresa Benedita da Cruz, mulher apaixonada pela verdade, ensina-nos a buscar a Deus com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Que não tenhamos medo da verdade, mesmo quando ela nos confrontar. Dai-nos uma fé inteligente, profunda e obediente. Senhor, ilumina nossa razão, fortalece nossa vontade e conduz-nos à verdade que é o próprio Cristo. Amém. Nós vamos oferecer, pedindo a intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, para que nós tenhamos a fé aumentada, a fé solidificada, a fé purificada, e a nossa razão, a nossa inteligência cada vez mais iluminada pela graça de Deus que vem através da fé. Nós vamos oferecer um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, até amanhã, no segundo dia do Tríduo em honra a Santa Teresa Benedita da Cruz, a nossa querida Edith Stein.